Olá, eu sou o professor Carlo Kleber. Este é o ME06 Comunicação de Dados, segunda parte, da disciplina Redes de Computadores. Este é o nosso sumário. Vamos partir do ponto 3, em continuidade à última apresentação. Lembrando que o foco é a camada física. Paramos então nesta reflexão, entender um pouco sobre a fibra óptica. Então, esse sistema ele tem três componentes: a fonte, o meio e o detector. Um pulso de luz indica bit 1 e a sua ausência indica o bit 0. E o meio é uma fibra de vidro ou plástico que transmite esses pulsos de luz. O detector gera um pulso elétrico quando a luz incide sobre ele. Princípio de funcionamento bastante simples. O princípio da transmissão dos sinais, considerando a fibra óptica, é justamente considerar o efeito da propagação dos pulsos de luz ao longo do núcleo da fibra óptica, que pode ser feito de vidro ou de plástico. Existem duas maneiras de classificar ou de entender esses mecanismos de propagação desse feixe de luz, desses pulsos de luz. Pode ser monomodo e pode ser multimodo. Essa diferenciação ela se dá justamente em função da constituição, ou seja, do material físico que constitui esta fibra óptica, que resulta naquilo que a gente chama de índice de reflexão. Observando as figuras apresentadas, fica fácil de entendermos a diferença entre multimodo e monomodo. Na multimodo, você tem vários pulsos de luz se propagando, enquanto que na monomodo você tem apenas um único pulso se propagando. Veja também que a qualidade em termos da transmissão, considerando uma possível atenuação ou distorção, ela é melhor, ou seja, essa qualidade é melhor na fibra monomodo. Agora vamos falar um pouco sobre a constituição desse núcleo, considerando esse índice de reflexão. Ele pode ser escalonado ou ele pode ser gradual. Qual seria a diferença? É que no caso do escalonado, esse índice ele tem um valor constante, fazendo com que essas propagações ocorram de forma retilínea, refletindo na borda do núcleo, sendo encaminhado, no caso da reflexão, para dentro do núcleo e assim por diante. No caso do gradual, esse percurso ele é suavizado, não estabelecendo uma linha reta, mas sim formando um aspecto mais parecido com aquele que nós vimos anteriormente para uma senoide. Essa diferença entre o escalonado e o gradual, conforme mostra a figura, vemos que provoca uma atenuação ou distorção, ou os dois combinados, de forma diferente. Podemos dizer que o gradual, conforme observado na figura, é melhor. Então aí está a classificação. Multimodo, monomodo. Multimodo, índice escalonado ou índice gradual. Mais uma vez, uma síntese do que acabamos de discutir. Agora, uma classificação. Veja que a classificação pode ser considerando os diâmetros, o diâmetro do núcleo e o diâmetro de revestimento da fibra. Então, aí está a caracterização dela. Uma outra forma também de caracterização, que é muito importante, dá-se em relação à atenuação e o comprimento de onda. Conforme vocês veem, e diferentemente dos outros meios, vocês têm áreas específicas onde a atenuação, dizemos que a atenuação ela é plana, ou seja, ela não se modifica. Essas áreas sombreadas mostram justamente essas áreas, ou esses trechos em termos de comprimento de onda, onde a atenuação se mantém plana. Em termos de performance, a atenuação é mais plana do que no caso do par trançado e do que no caso do cabo coaxial. A vantagem, comparativamente ao que vimos, maior largura de banda, atenuação reduzida, imunidade.
a interferências eletromagnéticas, maior leveza. E a principal desvantagem, o custo, claro, e a manutenção. Vamos falar agora sobre os meios não guiados, ou seja, o ar. Aí está uma figura representativa, separando os meios que estamos estudando. E aí está comentários introdutórios gerais. Então, quando se movem, os elétrons criam ondas eletromagnéticas que podem se propagar pelo espaço, conforme vocês estão vendo aí na figura. Então, você tem usualmente a necessidade da instalação de equipamentos de recepção e de envio, as antenas. Toda comunicação sem fios é baseada nesse princípio. Ou seja, propagação de ondas eletromagnéticas pelo ar. Aí está um dado bem interessante, se refere à velocidade da luz, c, aproximadamente dado por 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. No cobre ou na fibra, essa velocidade cai comparativamente para cerca de 2/3 desse valor. Então, naturalmente, nós vemos que a propagação no ar, ou se considerarmos teoricamente a propagação no vácuo, é bem superior a qualquer outro meio que viermos a considerar sendo guiado. Para os meios não guiados, as ondas eletromagnéticas podem se propagar de 3 maneiras distintas: pela superfície, céu ou linha divisada. Neste último caso, as antenas devem estar alinhadas. Ainda, se nós pensarmos nas transmissões sem fio, nós poderemos ter aquelas que se chamam de ondas de rádio, micro-ondas e infravermelho. E aí estão as respectivas aplicações. Ondas de rádio, a rádio, televisão, micro-ondas, celular, satélite, infravermelho, curta distância, área fechada, controle remoto. Aí está, novamente, uma classificação para tentar dar-nos uma visão mais prática, né, dessa teoria, considerando o tipo de banda que é utilizado, a faixa, a propagação, como ocorre, e as aplicações propriamente ditas. Mais uma vez, uma visualização mais prática de como essa faixa de transmissão das comunicações sem fio se situam dentro do espectro eletromagnético. Outra figura bastante ilustrativa, mostrando como essas frequências ou comprimentos de onda se relacionam dentro das aplicações das comunicações sem fio. Especificamente, as ondas de rádio, em sua maior parte, são omnidirecionais. Isso quer dizer que, quando a antena transmite ondas de rádio, elas se propagam em todas as direções. Isso significa que as antenas de envio e recebimento não precisam estar alinhadas. As ondas de rádio são usualmente utilizadas para as comunicações multidestino, AM, FM e televisão. No caso da antena parabólica, uma antena parabólica é uma antena refletora utilizada usualmente para recepção de sinais de rádio e televisão. Neste caso, ela reflete o sinal vindo do espaço, que vem em todas as direções, para o centro da antena, onde está o captador, e assim concentrando este sinal fraco num único ponto, para que se obtenha uma recepção aceitável. Agora uma formulação. Assim como nós mostramos as curvas de atenuação para os outros meios, nós também temos uma formulação para atenuação quando pensamos no ar livre. Está aí. Atenuação no espaço livre, dado pela letra L para ondas de rádio, pode ser calculada pela expressão a seguir, onde lambda é o comprimento de onda e d a distância geográfica entre o transmissor e o receptor. Em função das grandes atenuações sofridas pelo sinal, mais comum é calcular essa atenuação em dB, utilizando a expressão que você vê logo a seguir. Vamos falar agora um pouco sobre micro-ondas. São unidirecionais. Quando a antena transmite micro-ondas, ela é focada com muita precisão.
Isso significa que as antenas de transmissão e recepção devem estar alinhadas, então visada direta. A propriedade unidirecional tem uma vantagem óbvia. Um par de antenas pode ser alinhado sem ser interferido por outras antenas. As microondas são muito usadas em comunicações unicast, como telefones celulares, redes de satélite e enlaces de rede sem fio. E as infravermelhas? As ondas infravermelhas, com frequência de 300 GHz e 400 THz, não podem penetrar nas paredes. Isso pode ser vantajoso, pois evita-se a interferência entre um sistema e outro. Por exemplo, uma comunicação de curto alcance em um quarto não pode ser interferida por outro sistema localizado na sala ao lado. Os sinais infravermelhos podem ser assim usados para comunicação de curto alcance em uma área fechada e usando propagação em linha divisada, como, por exemplo, na comunicação entre dispositivos como teclados, mouses, PCs e impressoras. No entanto, essa condição torna o infravermelho inútil para comunicação a longa distância. Além disso, o uso de infravermelho fora de uma construção pode sofrer influência de raios solares, então, conforme está sendo mostrado nesta figura aí indicada. Então, nesse caso específico, se você imaginar, conceber ou fazer um projeto utilizando infravermelho, considerando, por exemplo, o topo de um edifício, você pode ter problemas sérios relacionados aos raios solares. Vamos falar agora sobre a transmissão de dados propriamente dita. Muito bem. As amplitudes das componentes de Fourier de um sinal de informação são transmitidas sem redução, desde f igual a zero até uma frequência de corte, em relação ao meio que você estiver utilizando. Então, essa faixa de frequência vai ser delimitada por essa frequência de corte menos a frequência inicial, que é a largura do meio de transmissão. O que estiver fora disso, obviamente, será perdido, e assim você estará perdendo energia. Neste módulo, nós vamos considerar apenas o caso em que a fonte de informação é digital, ou seja, a informação que eu quero transmitir está necessariamente na forma binária, ou seja, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Agora, o sinal a ser transmitido, ou seja, essa informação codificada para ser enviada pelo meio de transmissão, pode ser, sim, digital ou analógico, conforme nós vamos ver. Há duas possibilidades para essa transmissão. A gente diz que podemos fazer a transmissão em banda base ou banda passante. Se for banda base, esse sinal ele resulta de esquemas chamados de código de linha, que não se baseiam na mudança da faixa de frequência de um sinal original. Essa transmissão é típica para dados digitais, canal passa-baixa, ou seja, de frequências baixas e meios guiados. Neste caso, o sinal transmitido é digital. Observem a figura. A transmissão em banda passante, por outro lado, ela resulta de esquemas chamados de modulação. Então, o que você vai ter é uma regulação da amplitude e da fase ou a frequência de um sinal analógico dito portadora. O sinal transmitido, nesse caso, é analógico e ocupa uma faixa de frequência diferente do sinal original. Veja a figura e observe a diferença. Dessa vez, nós estamos transmitindo um sinal que é analógico. Mas lembrando que a informação ainda permanece sendo informação digital. Mais uma vez, a figura ilustrando esse conceito, só que agora vindo para o conceito de banda base, onde você tem a transmissão sendo feita por sinal digital e a informação também sendo digital. Bom, os critérios de avaliação do esquema, ou seja, do código de linha que você venha a utilizar, devem incluir a eficiência da banda, a sincronização e o balanço DC, que é tentar tornar esse valor médio o mais próximo de zero possível. Um exemplo desse código de linha está aí, NRZ.
Então, como funciona? Imagine que eu queira transmitir a informação que está sendo mostrada acima. 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 e 0. Então, se eu quero transmitir utilizando o NRZL, significa que para bit 0 eu sempre vou ter um nível alto do meu sinal digital. E se for baixo, eu vou ter o bit 1. Então, observem que o sinal alto está para o 0, assim como o sinal baixo está para o 1. Se eu quiser transmitir utilizando o NRZ e esse ID invertido, o que eu vou ter é sempre uma inversão quando eu tiver um bit 1 a ser transmitido. Observe novamente a figura e veja como isso ocorre. Sempre que aparece um bit 1, o sinal anterior, ou seja, o nível de sinal que estaria sendo transmitido, é simplesmente invertido. Um outro exemplo é o código Manchester. A transição vai ocorrer no meio do bit. Para cima, vai indicar que o bit é 1. E para baixo, vai indicar que o bit é 0. Se eu for transmitir em banda passante, ou seja, eu vou utilizar, continuo querendo passar uma informação digital, só que o sinal efetivamente a ser transmitido vai passar por um processo que se chama modulação, e eu vou modificar características da portadora, conforme nós já havíamos comentado anteriormente. E aí está sendo transmitido um sinal analógico, cuja informação ainda permanece sendo digital. Para os meios não guiados, é desaconselhável enviar sinais de frequência muito baixa, pois o tamanho da antena é uma fração do comprimento de onda do sinal, o que faria a antena se tornar muito grande, inviabilizando, claro, o projeto. A necessidade de evitar interferências entre as sequências de diferentes sinais compartilhando o mesmo meio também seria uma justificativa para a modulação. Mesmo para meios guiados, essa justificativa também se aplica. Esse tipo de transmissão é chamado de banda passante, ou seja, passa-faixa ou passa-banda, porque uma faixa arbitrária de frequências é usado para o sinal a ser transmitido. Existem três tipos, ASK, FSK ou PSK, conforme vamos ver a seguir. A ASK se refere à amplitude. Então vejam, duas diferentes amplitudes são utilizadas para representar bits 0 e 1. Nesse caso mais estrito, ou talvez mais simplificado, 0 é representado por uma amplitude 0, enquanto que o bit 1 é representado por uma dada amplitude constante. Posso também utilizar FSK. O que eu tenho que fazer é utilizar duas frequências. Então, novamente, para o bit 1 eu tenho uma certa frequência, para o bit 0 eu tenho uma frequência menor. E para PSK, o que eu vou ter, na verdade, vai ser um deslocamento de fase, ou seja, a portadora está invertida em 180 graus, que na figura está destacado pelas cores azul e preta. De maneira geral, PSK é mais utilizada que a ASK ou FSK. PSK é tão simples quanto a ASK, com a vantagem de ser mais imune a ruídos. O ruído pode alterar a amplitude mais facilmente que a fase, essa é a justificativa. E PSK tem implementação menos complexa que a FSK, pois não vai necessitar de duas portadoras, né? Dado que para a FSK, em princípio, eu teria que ter uma portadora diferente da outra, para representar bits 0 e 1. O princípio da multiplexação. Então, economizar, claro, é importante utilizar o mesmo meio. Então, está aí algumas formas de multiplexação. FDM, TDM e CDM. FDM na frequência, TDM no tempo e CDM em código. FDM é o princípio que nós estávamos discutindo sobre a modulação. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que transmitir informações do canal 1, canal 2, canal 3. Então, eu modulo o canal 1 em uma certa frequência, modulo o canal 2 em outra frequência, o canal 3 em outra frequência, conforme vocês podem observar na figura. E faço a transmissão pelo ar. Como eles têm frequências diferentes, eles não vão interferir um no outro.
O TDM é um esquema de aproveitamento do mesmo canal, ou seja, da mesma conexão, mas considerando tempos de uso diferentes. Tempos, eu me refiro aos intervalos. Então, eu posso, por exemplo, para o canal 1, deixar que ele utilize do instante 0 até o instante 10, o canal 2 do instante 10 até o instante 20, do canal 3 do instante 20 até o instante 30. E aí, faço novamente esse esquema circular. Então, mesmo canal, só que cada um vai utilizar separadamente, mas considerando o tempo. Chegamos então ao último esquema, que é o CDM, Code Division Multiplexing, que é baseado na teoria da codificação. Vamos ver um pequeno exemplo para tentar entender como esse esquema seria implementado. Imagine que tenhamos 4 estações, 1, 2, 3 e 4, cada uma querendo transmitir um bit. A estação 1, bit 0, a estação 2, bit 0, a estação 3 vai ficar em silêncio e a estação 4, bit 1. Cada bit desse tem uma codificação. Então, 0 é codificado como -1, o silêncio é codificado como 0 e o 1 é codificado como +1. Cada estação tem um código associado. No caso, a estação 1, o seu código é A. A estação 2, o código é B. E assim por diante. Veja que a constituição do código A é +1, +1, +1, +1. Então, esse sinal, que é desejado ser transmitido pela estação, vamos considerar a estação 1, seria o -1. Então, para transmitir esse -1, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar entrada a isso que está marcado em amarelo, que seria o meu multiplexador. A primeira fase do multiplexador é esse multiplicador. Então, eu tenho que multiplicar esse -1 da estação 1 pelo código A. Então, como vai ficar essa multiplexação? Primeiro estágio, multiplicação. Então, -1 vezes +1, resultando em -1. Depois, novamente, -1 vezes +1, resultando em -1. -1 vezes +1, -1. Por último, -1 vezes +1, -1. Significa, então, que o código que a estação A vai ter que transmitir para representar o bit 0 será -1, -1, -1, -1. Esse mesmo raciocínio é repetido para todas as estações, 4 estações. Na última fase do multiplexador, eu tenho então um somador. Então, o que eu vou fazer? Vou somar as colunas. Vamos somar a última coluna? Então, vai ficar -1 com +1, 0, mais 0, mais 1. Resultou em +1. Então, veja que a última coluna que sai após o somador é justamente o +1. Então, isso significa que o sinal que vai ser efetivamente transmitido através do meio será -1, -1, -3, +1. Ao fazer essa transmissão, ou seja, dessa forma que aí está, o que eu vou receber, novamente, nesse elemento que vai demultiplexar nesse dispositivo? Ele detém aqueles mesmos códigos que foram utilizados lá na entrada para multiplexar, ou seja, no multiplexador. O que eu tenho que fazer novamente é esta multiplicação. Multiplicação feita elemento a elemento. Então, se você fizer essa multiplicação, a saída de A vai se tornar -1, -1, -3, mais 1. Vou efetuar uma soma. Essa soma vai ser -4 e vou dividir por 4. Por que por 4? Porque são 4 estações, que vai redundar em -1. -1 corresponde à codificação do bit 0. Esse mesmo raciocínio você aplica aos demais. Então, o princípio do CDM é esse. É você ter cada estação possuindo um determinado código. E esse código vai ser aplicado através de um multiplexador aos respectivos bits a serem transmitidos pelas estações de origens. Cada estação com seu respectivo código. Na chegada, o mesmo princípio. O código que chega, ou seja, a informação que chega, precisa passar por um demultiplexador, precisa ser multiplicada por um código novamente, elemento a elemento, depois passa por um somatório, depois passa por uma divisão, para finalmente você ter o símbolo correspondente ao bit que você transmitiu. Chegamos então na síntese final. Vimos comunicação de dados dentro do assunto redes de computadores. Os slides estão nesse site público e lá você encontra uma lista de exercícios.
A prática e o estudo individual estão no Moodle. Não esqueçam de fazer as tarefas tempestivamente. Aí está a bibliografia, Trenbal, Furose e Kurose. Juntos somos melhores. Muito obrigado por sua atenção. Espero que vocês tenham aprendido e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e fiquem com Deus.